um problema de cartilagem no joelho, vai ficar um bom tempo afastada. Foi operada lá em Campinas, está tudo legal com ela. A Marta e a Márcia estão jogando na equipe do Quinor Campinas, que é dirigida pelo técnico Zé Boquinha. Aliás, Campeonato Paulista de Basquete Feminino, que você também pode acompanhar aqui na ESPN Brasil. O sonho também está lá do outro lado. Vamos conferir a escalação do São Caetano, que tem Fabrício, número 5, Cavalieri, número 10, Mauro, número 11, Marcão, número 13, Edu, 15, o técnico Emerson dos Santos, o Emerson Tadiello. Marcelo Bianconi. Aqui do lado do São Caetano, o Cavalieri, que é um dos jogadores mais experientes do time. O Cavalieri, esse é um momento que não dá para ficar chorando leite derramado. Tem que tentar ganhar do Palmeiras hoje e buscar essa chance matemática. Não só do Palmeiras, como os 3 jogos que faltam ainda contra a Franca, Osasco e Santos, para tentar a classificação. É a única maneira de nós tentarmos ainda alguma coisa, né? Hoje o papo no vestiário foi mais ou menos isso que você disse? O principal, a gente tem que pensar no jogo de hoje. Palmeiras hoje, ganhar hoje, aí Osasco, Santos, Franca, um de cada vez, mas temos que ganhar os 4 para chegar no playoff. E deu para perceber aí que as missões não são nem um pouco fáceis das duas equipes, né? O Cavalieri passou a relação das equipes que o São Caetano vai enfrentar nesta reta final para formação dos playoffs de quartas de final, e são adversários muito fortes. Um dos adversários, inclusive, de São Caetano, briga diretamente com a equipe por uma classificação para chegar na 8ª colocação desse paulista, que é a Unisanta. Vamos à dupla de árbitros nesta manhã aqui no Palestra Itália. Dupla de árbitros, aí você está vendo o José Carlos Pelissari, ele é auxiliado pelo Sérgio Prankevicius, que você está vendo aí, ex-jogador de futebol, já atuou no São Paulo, Cruzeiro, Caldense e na época boa de São Paulo, hein? De alongamento ele entende bem. Tá aí o Prankevicius. Pelo menos aí você pode observar a corrente de vibração. O Emerson Tadiello do outro lado também conversando com os jogadores de São Caetano. Aí no detalhe para você o Emerson falando bastante, chamou a atenção lá do Cavalieri. Se precisar rodar, nós já rodamos a defesa. Agora, vamos sair de contra-ataque, com velocidade na nossa. Se deu para fazer já o Marcão, o Paulão, tudo bem, se não faz a chegada. Outra coisa, não adianta querer sair antes se não pegar um rebote. E hoje tem que espanar, hein? E eles vêm para dentro, bate, olha aqui a falta de ataque, tá? Se for triângulo, Cava, marca triângulo, 2 boxes, aí eu dou um berro, nós damos um berro, quem vai ser marcado. Tá entendido? Tá certo? E vê o que eles vão marcar lá. E tem que correr na defesa, hein? Tem que correr e pé. Olha a linha aqui, moçada, usa as linhas para jogar, tá bom? Vamos lá, moçada. Bom, na teoria os dois técnicos sabem exatamente como agir, né? Só que precisa avisar para os jogadores do próprio time e para os jogadores do outro time também, né? É claro que existe um plano de jogo que é estabelecido previamente, mas nem sempre esse plano ele pode ser cumprido, porque o jogo de basquete é muito dinâmico e muitas vezes você entra na quadra com uma certa estratégia e em 1 minuto ou às vezes até menos tempo você tem que mudar totalmente em função do posicionamento da equipe adversária. Mas os dois técnicos estão bastante esperançosos, os dois técnicos já deram suas instruções e agora é partir para o jogo. Estão lá se cumprimentando agora no centro da quadra. Foram ali, trocaram um aperto de mão, são grandes amigos, né? Além de tudo, o Lula e o Emerson Tadiello. E vamos para o jogo. O Palmeiras com uniforme branco, São Caetano com uniforme preto. Arbitragem de José Carlos Pelissari e Sérgio Prankevicius. Vamos para o jogo. Subindo Marcão e Tiagão. Valtão. Aí o trabalho do Alê. Gé. Já apareceu na linha dos 3, olhou para o Valtão. Trabalha a bola à frente do Edu. Aí o Gé. Jogando com... Jogou com o Vagnão. Aí o Alê tentou o passe com o Valtão. Já começa tudo a equipe de São Caetano com o Fabrício. Houve o toque do Gé. A reposição é de São Caetano. Cavalieri. Jogou ali com o Mauro. A bola chegou até o Edu. Aí o Mauro. O toco. Foi do Sidney. Tranquilidade agora para o Mauro.
fazendo os primeiros pontos do jogo. Gé. Quem tenta encurtar a distância ali é o Cavalieri. Sai pro arremesso, a bola toca no ar, o arremesso do Thiagão. E a posse de bola é da equipe do Palmeiras. Thiagão vai para a reposição no fundo bola. Gé. Do outro lado tem Thiagão, pé de bola o Valtão. Sidney está por ali também. Fez o trabalho de pivô, usou a tabela, cesta. E o Valtão ainda sofreu a falta, terá o arremesso de bonificação. Você pode observar como ele fez bem o trabalho de pivô. Usa o corpo bem, né, Dante? As duas equipes, nos dois primeiros ataques, mostraram uma tendência do jogo interno. As duas bolas foram decididas pelos pivôs. E o Valtão realmente é um pivô forte que usa bastante o corpo. E vai ser uma briga interessante, a briga dos pivôs desse jogo. Cavalieri jogou com o Mauro. Tenta fazer ele o trabalho de pivô. Bom o corte do Sidney. Já soltando no Alê. No trabalho de transição. Recebe a marcação ali do Fabrício. Aí o Thiagão jogando com o Alê. Fabrício é o primeiro homem de marcação. Fica um pouco atrás o Mauro. Trocaram as posições lá o Gé e o Thiagão. Valtão. Voltou no Gé, dá para chutar. Tentou sair da marcação do Edu. O jump curto deu uma chorada, não caiu. Rebote do Cavalieri. E pintou contra-ataque com o Marcão. Usando a tabela com tranquilidade, 4-2. São Caetano na frente aqui no Palestra Itália, ao vivo, o Campeonato Paulista de Basquete Masculino para você. Valtão. Girou o corpo. De novo boa a proteção do Valtão. E você se recorda que o Emerson Tadiello, minutos antes do jogo, chamava a atenção que o Palmeiras usa bem o garrafão, né? Faz bem o trabalho de garrafão. E é exatamente isso que está acontecendo. O Valtão até agora fez os 4 pontos do Palmeiras. E o jogo está bem concentrado dentro do garrafão. E eu acredito que vai ser uma tendência no decorrer de toda a partida. Saiu o arremesso do Cavalieri, acabou errando o rebote defensivo do Valtão, ligando já com o Alê. Gé no trabalho de transição. Olhou o Sidney, parou e voltou no Alê. Fica na cabeça do garrafão o Valtão. Aí o Alê arriscando na individual. A cesta do Alê. Fugiu do toco e conseguiu soltar no ar. Você pode observar ali. Aí o tempo que falta para o final desse primeiro tempo. 6-4 Palmeiras. Fabrício. Cavalieri. E a falta do Gé. Chegou muito forte na marcação, meteu o braço ali. Quando chegava o Cavalieri, acabou cometendo a falta. Entrou o braço no peito do Cavalieri, né? Câmera posicionada lá do outro lado, flagrou. 17 minutos e 8 segundos para o final do primeiro tempo. Aí o Gé amarrando o tênis. Mas dentro da planificação dos dois técnicos, acontece exatamente o que eles pediram, né? Eu acredito que até agora as equipes estão seguindo direitinho aquilo que foi combinado. E agora uma bonita cesta do Marcão, de 2 pontos. Eles estão seguindo exatamente o que foi combinado. E eu acho que é importante que as equipes mantenham esse padrão. Porque se o jogo soltar um pouco, se o jogo se largar, se as equipes não mantiverem aquilo que foi estabelecido, pode-se perder o controle da partida. E esse é um jogo de altíssimo risco. A equipe que perdeu o controle da partida vai estar mortinha e não vai conseguir se recuperar. Tudo igual, 6-6. Valtão. Tentou sair da marcação do Edu, acabou errando. Mauro tranquilizando, soltando com o Fabrício. Faz a armação, bonito passe com o Edu, acabou tropeçando. O Edu não teve a recuperação a tempo. Conseguiu soltar a bola na tabela, mas errou. Ali. Sidney e Ali. Thiagão jogando com o Gé. À frente do Cavalieri. Quem aparece para o jogo é o Sidney. De costas para o Edu. Foi para o chão. Edu chamou o foul de ataque. Insistiu ainda o Sidney. O árbitro não entrou na dele, não. Fabrício. Mauro usa a tabela sexta de São Caetano. E no lance anterior a gente lembra também o que o Emerson Tadiello chamou a atenção, né? Vamos forçar o foul de ataque.
Exato, e uma característica que está bem clara até agora na partida é que São Caetano está utilizando muito mais o contra-ataque do que a equipe do Palmeiras. A predominância de rebote de defesa de São Caetano é muito grande até agora. O Palmeiras tem errado bastante os arremessos. Isso tem gerado muitos contra-ataques e já são dos 8 pontos, 4 pontos foram obtidos através de contra-ataque. Subiu o Valtão, subia junto com ele o Marcão. Tiagão jogando com a Alê. Teve a movimentação do Sidney. Aperta na marcação o Fabrício, ele gira o corpo. Já ficou de frente, pediu a aproximação ali do Valtão. Marcação agora do Cavalieri. Gé parou, foi pro jump. A bola tocou 2 vezes no aro e não caiu. Fabrício lá na frente com o Mauro. O toco lindo do Thiago. Cavalieri pro tiro de 3. Cavalieri. 11-6. Pro Palmeiras seria melhor ter tomado aquela bola de 2 e não de 3 agora, né? Teve o toco bonito. E São Caetano vai tomando conta da partida. São Caetano está num momento muito bom. Aí a cesta do Jefferson Sobral. Fabrício. Marcão. Acaba errando. Tiagão ficou com o rebote, já soltou no Alê. Faz o trabalho de transição, recebendo a marcação ali do Fabrício. Parou, foi pro jump, a bola toca no ar. O próprio Alê, o toco lá do Edu. Chegou, já não conseguiu evitar a saída pela lateral. Já que usa uma atadura no punho esquerdo, que ele sofreu uma queda num dos treinamentos e teve um corte. Teve que dar 4 pontos, Jé. E a falta dura agora do Valtão, hein? Falta dura do Valtão para cima do Marcão. Ele fica olhando, inclusive, ali pro Pranquevicius, pedindo a falta antidesportiva. O Lula promove a primeira alteração na sua partida. Ele coloca o Leandrinho, camisa 11, é um jovem jogador da equipe juvenil ainda. E sai o Valtão com a camisa número 4. Coloca mais velocidade na quadra, né, Dante? É porque, se você perceber, a equipe de São Caetano está saindo muito rápido para o ataque. Está aproveitando muito bem o seu rebote defensivo e colocando velocidade no jogo. E talvez o Lula, apesar de enfraquecer o seu rebote de ataque tirando o Valtão, talvez ele tenha uma melhor condição de volta, de equilíbrio defensivo com 2 jogadores mais rápidos, caso do Alê e desse menino que entrou, o Leandrinho. Jé. Aí o Tiagão. Fez o giro, saiu da marcação do Mauro, subiu lá o Edu. A sobra do Leandro. Tiagão trombou lá com o Leandro. Jé. Sidney. Tentando fazer o trabalho de pivô. Usa a tabela, Sidney. 2 mais, Palmeiras. São 14 minutos para o final do primeiro tempo. Tá aí a microcâmera da ESPN Brasil. Edu jogando com o Mauro. Trabalho de armação é do Fabrício. De novo o Mauro. Aí o Fabrício teve a movimentação lá no fundo do Cavalieri. Preferiu soltar no Edu pro tiro de 3, Edu. Vai a 15, São Caetano tem 10 o Palmeiras. Jé. Bonita jogada individual do Jefferson agora. 15-12, são 3 pontos. Edu. E o Lula mudou a marcação. Pediu para os jogadores mudarem a marcação, só que eles não fizeram isso, né? Pediu para marcar pressão meia quadra e eles demoraram para impedir a saída de bola. Essa é uma das formas de você tentar impedir o jogo rápido. Então a entrada do Leandrinho tem agora fica mais clara, né? O porquê do Lula tentar agora pegar uma pressão para evitar esse contra-ataque que está sendo talvez o ponto maior de desequilíbrio nessa partida até agora. São 13 minutos e 5 segundos para o final desse primeiro tempo. Você acompanhando ao vivo o Campeonato Paulista de Basquete Masculino. E a gente pode notar o Lula gritando, principalmente na defesa. Ele não quer essa distância do marcador do Palmeiras com o atacante. No caso, quando está no ataque a equipe São Caetano. Ele acha que os jogadores do Palmeiras estão dando muita distância. O jogador pegar, receber e pensar para fazer a jogada. Bola tocou no aro. Mauro. Tem uma transição muito rápida a equipe de São Caetano. Mauro usando a tabela 2 mais. Aí o Lula. Vamos a arremessos de 2 pontos. A estatística da ESPN Brasil que mostra aí. Palmeiras acertou 6 em 12. São Caetano acertou 4 em 10.
Thiagão tentou arremesso para 3 pontos, roubou, já é espertíssimo na bola. Do outro lado tem o Sidney. Usa a tabela, Sidney, a cesta. 17-14, 3 pontos. São Caetano trabalha com muita velocidade a transição. Palmeiras trabalha mais a bola, não é, Dante? E prevalece ainda, né, o jogo interno. Apesar de São Caetano ter acertado 2 bolas de 3, mais uma agora. Então o jogo dos pivôs continua prevalecendo. Agora São Caetano pode levar uma vantagem, Palomino. Tem 2 bons arremessadores de 3 pontos. O Cavalieri é um excelente arremessador de 3 pontos. E o Edu já acertou 2 bolas. Então pode ser uma diferença importante caso os pivôs parem de produzir. E o Edu saindo para chutar de 3, né? 20-14. Marcelo confirma para quem foi essa falta agora, Marcelo? Número 5 do São Caetano, Fabrício. Segunda falta dele. Leandrinho jogando com a Lê, veio para o corte de novo o Fabrício. A reposição é lateral com o Palmeiras. Já olhou o Leandrinho, jogou ali com o Sidney. Gé saiu da marcação do Edu, parou, foi para o jump, acabou errando. Rebote defensivo do Mauro, ligando rapidamente com o Edu, pintou contra-ataque de novo. O toco espetacular do Thiagão. Lindo o toco do Thiagão. E o que é mais importante, observe que o Edu fez a proteção, jogou com o braço esquerdo justamente para usar o direito para proteção. Ainda assim o Thiagão conseguiu fazer o toco. O Thiagão se posicionou muito bem, fez um toco limpinho na bola, sem nenhuma contestação. Fabrício. E já está o Edu desmarcado para chutar de 3. Preferiu voltar o Fabrício. Aí o Mauro no passe, jogando com o Marcão, e a falta para cima dele. Hesitou agora o Edu, já meteu 2 bolas de 3. Poderia ter chutado também, né, Dante? Poderia, com certeza, mas como o São Caetano está, como você já disse, né, São Caetano está muito bem posicionado na quadra. Então eles talvez tivessem pensado em buscar o jogo interno. Agora, uma coisa interessante a respeito do Edu, Palomino. Esse menino é um excelente jogador, só que ele teve um azar, está tendo um azar muito grande. Você vê que ele usa uma proteção no joelho. Esse menino, quando era juvenil, estava numa fase ótima, ele teve uma lesão seríssima de joelho e fez com que ele ficasse parado mais um tempo muito grande. E ele perdeu praticamente uma temporada inteira na recuperação. Eu acredito muito que o Edu possa ser um jogador de bastante futuro, desde que ele consiga recuperar. Ele é um jogador de muito recurso técnico. É o Edu que tem 22 anos ainda, né? Tem muito tempo pela frente ainda. Outra coisa difícil de ser marcada foi marcada agora. No arremesso, os dois invadiram, por isso que a bola vai subir. Há muito tempo a gente não vê uma marcação dessa. Leandrinho colocando velocidade, já ergueu a cabeça, olhou lá do outro lado, o Sidney. Ted. Bate bola na armação do Palmeiras. Leandrinho saiu da marcação do Fabrício. Partiu para cima do Marcão. Foi espertíssimo agora o Leandrinho. Fez a marcação correta, o Marcão impediu. Jogou quase para fora da quadra o Leandrinho. Ele estava caindo, jogou a bola em cima do Marcão. Thiagão jogando com o Ted. Sai para o tiro de 3. Deu aro. Mauro na velocidade, já na transição, puxando o contra-ataque. O giro para cima do Ted. A falta, a bola não caiu. Não valeu a cesta enterrada lá do Edu. Subiu demais o Edu agora, né? E para o jogo técnico do Palmeiras, o Lula. Vamos ouvi-lo. Com 21-14, são 7 pontos de vantagem para São Caetano. Não será com essa postura de defesa que nós vamos conseguir chegar. Não será. Vocês não estão ocupando nenhum espaço, nem na marcação individual, nem agora que nós pegamos o triângulo. Vocês não estão fazendo nenhuma pressão sobre o jogador de vocês. O Marcão abriu aqui, abriu livre para chutar. O Cavalieri passou aqui embaixo da cesta, recebeu a bola no meio do Sidney e do Thiago, disputou com 3 jogadores nossos e ainda conseguiu fazer a cesta. Ou seja, nós não estamos criando nenhuma dificuldade para eles. A nossa defesa agora é triângulo. O Leandrinho aqui na cabeça do triângulo, com o Thiago e o Sidney aqui. Esse triângulo aqui ocupa espaço. O Cavalieri fora do jogo, marcado pelo Ted.
e o número 15 fora do jogo, marcado pelo Alê. Esses dois. Vai sobrar o Fabricinho aqui. Você vai colar um pouquinho mais nele, mas ocupando espaço. E vocês já viram como nós estamos atacando? Sem a menor confiança. Então não chuta, pô. Você acha que não vai fazer a bola? Não chuta. Chuta por chutar, chuta por obrigação. Mexe um pouco mais de bola com velocidade no ataque dentro da jogada, pra bola ir de um lado pro outro. É que eu falei pro Jefferson na saída. Não teve uma bola que a gente bateu daqui e virou pro lado contrário. Ted, pô, chuta grande, chutou encolhidinho, morto, xoxo. Olha pro placar lá e vê se dá pra a produção defensiva, a ofensiva tá boa. Ocupa mais espaço na defesa. Vamos agora à estatística para os rebotes. Vamos dar uma olhadinha. São os números da ESPN Brasil. 3 rebotes ofensivos do Palmeiras, 1 de São Caetano. E nos defensivos, 4 do Palmeiras e 6 de São Caetano. E o Mauro aí que tem os arremessos livres. Mauro Toledo Martins tem 2,03 metros, 24 anos. E você ouviu o grito, ó, o rebote era o Lula, né? 22-14. 8 pontos de vantagem para a equipe de São Caetano. Ted. Chegou duro na marcação lá o Cavalieri. A reposição é da equipe do Palmeiras. Tá aí o Ted que aparece para a bola. Tiagão jogando com o Ted. Pede bola ali. Leandrinho. Ted tentou sair da marcação do Cavalieri, voltou no Leandrinho, parou, foi pro jump, deu uma choradinha e caiu a bola do Leandrinho. Vai a 16 do Palmeiras, tem 22 São Caetano, faltando 10 minutos para o final deste primeiro tempo de jogo. Ao vivo, o Campeonato Paulista de Basquete Masculino. Mauro. Saiu o arremesso do Fabrício para 3. Tá faltando encurtar essa distância aí, ainda. Foi aquilo que o Lula pediu no tempo. O Lula está muito bravo com a defesa e com razão. A defesa do Palmeiras está dando muito espaço para os jogadores. E o que é pior, né? Além da defesa não estar produzindo, o ataque não produz. Só que no basquete, os técnicos, né? Quem já foi técnico sabe disso. A gente costuma falar para os jogadores, no ataque, se você não está bem, às vezes é uma questão de, tecnicamente você não está legal, o seu dia não é aquele, você não acerta a mão. Agora a defesa não depende de dia não, defesa depende de vontade. E se o Palmeiras continuar marcando dessa forma como está marcando, vai ficar muito difícil, porque São Caetano está muito bem no ataque. Ted, voltando no Alê, saiu da marcação, sai para o tiro de 3, Alê! 25-19, cai para 6 pontos. Era de 9 pontos a vantagem da equipe de São Caetano. É a confirmação de tempo e placar. Estamos no primeiro tempo de jogo ao vivo para você aqui na ESPN Brasil. Fabrício esperou a movimentação do Cavalieri. Apareceu para a bola, sai para o tiro de 3. A bola toca no aro. Tiagão para o rebote defensivo, ligando rapidamente com o Ted. Coloca a velocidade na frente, tinha o Sidney livre. Alê. Pede bola o Tiagão, Leandrinho. Sai para o arremesso para 3 pontos, acaba errando. Fabrício. Mauro. Voltando a bola com o Edu. Trabalha a bola São Caetano. Fabrício e Mauro. Fica na cabeça do garrafão o Marcão. Aí o Edu. Soltou no Marcão, sai para o arremesso. A bola toca no aro. Leandrinho com a sobra deixou ali com o Alê. Bom o giro do Ted, encarou a marcação do Edu. Bonita jogada do Ted. Arremessos de 3 pontos, os números da ESPN Brasil. Vamos ver. Palmeiras acertou 1 em 6 tentativas. São Caetano 2 cestas de 3 em 3. – 25-21, são 4 pontos de vantagem para a equipe de São Caetano. 7h55 para o final do primeiro tempo. Mais uma alteração no Palmeiras, saiu Sidney, camisa 13, entra Moisés com a número 6. 7h55 para o final do primeiro tempo, 25-21, são 4 pontos. E tá aí no detalhe para você o Marcão. Marcos Santos da Silva. Vai para o segundo arremesso. Desperdiçou o primeiro. Converteu o Marcão, que tem 2,05 metros, 30 anos. Ted jogando com o Alê.
Trabalha com mais velocidade a equipe do Palmeiras. Moisés jogando com o Ted. Sai pro tiro de 3. A bola tocou no ar, subiu Moisés. A sobra do Thiagão. Atrapalhou-se ali com a bola, muito marcado o Thiagão. Ale. Do outro lado tem o Ted. Livre de marcação o Ted. Ele prefere jogar no Thiagão. Faz o trabalho de pivô. A bola não caiu, mas o Thiagão sofreu a falta. 7h26 para o final do primeiro tempo. Falta agora do Mauro, primeira falta dele. E um detalhe, né, Palomino? Tem mexido, não mexeu quase nada, aliás. Não mexeu nada o Emerson Tadiello na equipe do São Caetano ainda. O Palmeiras já vem fazendo um bom revezamento aí. Tá aí o Emerson Tadiello, que tem como ausência ainda o Joel, né? Pivô. O Joel tá no banco ali, tá com aquela chamada bolsa no joelho ali. Já há um bom tempo se recuperando o Joelzão. Aí o Thiagão. Converte o segundo arremesso. 26-22. Fabrício. Soltou no Cavalieri. Fabrício jogando com o Mauro. De novo o Fabrício. Indica qual jogada deve ser feita. Tá aí no detalhe para você o armador. Pede a presença do Marcão na cabeça do garrafão para fazer o corta-luz. É o que acontece. Soltou no Mauro. A finta para cima do Thiagão. Sai para o jump. A bola tocou ainda na mão do Moisés. Ale. Saiu do Fabrício. Arriscou na individual. Acabou errando. Excesso de individualismo agora do Ale. Poderia ter soltado. A bola estava na melhor condição. O Thiagão que acompanhava. E você revê no contra-ataque que o Cavalieri na bandeja faz 2 mais para a equipe de São Caetano, 28-22. E São Caetano continua baseando seu jogo nos contra-ataques. Tá um jogo muito forte de rebote, muito forte de rebote defensivo. Isso está propiciando bastante contra-ataque. Aí mais uma alteração agora na equipe do Palmeiras. Entra o Giano com a camisa número 8. Sai o Leandrinho, número 11. E essa foi a segunda falta do Mauro. — 6h33 para o final do primeiro tempo. Você viu ali o cronômetro no tempo que falta. E tá aí o Emerson Tadiello indicando qual jogada deve ser feita, né? Giano. Trocou bola ali com o Té. Aí o Ted. Saiu pro arremesso, a cesta do Palmeiras com o Ted. 28-24. Fabrício conseguiu uma boa infiltração, o toco do Thiagão. E depois roubou a bola, né? Tirou das mãos do Fabrício. Ted voltando no Ale, sai pro arremesso para 3, acaba errando, subiu o Thiagão pro rebote, usa a tabela, erra, chega lá o Ted também. A briga fica boa, o Edu para puxar o contra-ataque. A falta agora do Giano. Uma sequência boa de jogadas do Thiagão. Primeiro o toco na defesa, né? E depois um rebote ofensivo preciso. Parece que agora o Palmeiras está com um pouquinho mais de gana no jogo. Já diminuiu bastante a diferença, que chegou a 9 pontos, agora são somente 4 pontos. Mas eu vejo ainda um problema muito sério na equipe do Palmeiras, que é a produção ofensiva. A equipe está errando muito, não consegue manter um padrão ofensivo adequado para esse tipo de jogo. 30-24. Moisés. Aí o Thiagão. Voltando no Giano. A bola chega no Ted. Dava para tentar de 3, preferiu voltar no Ale. Giano. Tem a movimentação do Moisés. Ted. Bate bola à frente do Mauro. Chegou a bola no Giano. Ele sai da marcação do Edu. Arriscou na individual. Na bandeja com tranquilidade. Ele consegue a infiltração. 30-26. Cai para 4 pontos a vantagem de São Caetano. A armação é do Fabrício. Trabalha a bola a equipe de São Caetano. Tá aí o Marcão. Cavalieri. E a falta do Moisés. Abre os braços. O Moisés não gostou da marcação, mas tá aí a confirmação do Sérgio Prankevicius. Tocou mesmo, né, na mão do jogador. Você pode observar ali no replay.
Claro, foi falta. Agora retorna o Sidney, né? Que é para dar um descanso pro Thiagão, que melhorou bastante nesses últimos 2 ou 3 minutos. Em termos de rebote, deu um toco muito bonito. Então agora entra o Sidney para revezar um pouco nesse trabalho de pivô que São Caetano está fazendo muito bem. Mauro. Caiu o Marcão. Fabrício. E acabou perdendo o domínio da bola o Marcão. Ele olha para o Emerson Tadiello, que pede tempo agora. O Emerson Tadiello ficou irado com essa jogada do Marcão, porque veja, chegou a tocar na bola sim o Giano, mas a bola saiu das mãos do Marcão, né? Vamos ouvir o Emerson Tadiello. Vem, Paulo. Lugar do mal. Vai. Tá bom. Pode. Ô, moçada, presta atenção aqui. Aqui. Faz a jogada, aponta o chute. Trabalha com o pivô direitinho. Tá bom. E a defesa lá? Nós estamos perdendo a segunda bola. Como é que... Quem que saía lá? O Edu ou o Fabricinho? Saiu os dois juntos? Não, nós estamos melhor. E outra coisa. Cadê o homem do meio que vem na cobertura? Deixou o Giano fazer a bandeja lá. Ah, então, pô, eu tô cobrando, tô falando e continua mal. Aí daí, você tem que estar com olho na bola, olho na homem. Vamos. Tá bom o jogo, é isso daí, tá bom. Tá? Olha a nossa volta. Fabrício, quando for pra dentro, vai firme, vai lá em cima. Você acompanhou então aí o pedido de tempo do Emerson Tadiello? Não está gostando muito do time não, né? Os dois técnicos demonstram uma preocupação muito grande com a defesa. O Emerson agora cobrou uma cobertura que não existiu naquela bandeja do número 8 do Palmeiras, do Giano. E ele está cobrando essa cobertura. Mas São Caetano está melhor, ofensivamente falando. São Caetano é melhor no jogo, está mais equilibrado. Então está levando essa vantagem, a equipe está aproveitando bem as bolas de 3 e o Palmeiras precisa melhorar um pouquinho a sua produção ofensiva para entrar definitivamente no jogo. Ale. Soltou no Ted, foi pro arremesso, a cesta do Ted. São 2 pontos de vantagem para a equipe de São Caetano com 4 minutos para o final desse primeiro tempo. Fabrício. Trabalha a bola marcado pelo Giano. Edu. Fechou na marcação o Thiagão. A volta de bola com o Fabrício. Sai para o tiro de 3. Acabou errando. O Marcão subiu para o rebote. Subia junto ali também o Paulão. E a posse de bola é do Palmeiras. Quem tocou na bola foi o Marcão. Giano. Aí Ali. Voltou no Giano. Pede bola o Ted. Ali faz a jogada individual. Acabou sofrendo a falta. Valeu a cesta. Empata o Palmeiras. Empata o Palmeiras e tem ainda o arremesso de bonificação. 30-30 com 3 minutos e 31 segundos para o final desse primeiro tempo. Tanto mexeu o técnico Lula que deu certo, né, Dante? E interessante que o Emerson cobrou aquela postura defensiva da cobertura e agora aconteceu uma bola exatamente igual àquela que gerou a cobrança do Emerson. Quer dizer, o armador entrando pela lateral, pelo fundo de quadra, no meio dos pivôs, no meio dos homens grandes da equipe do Palmeiras, desculpa, a equipe de São Caetano, e fazendo uma bandeja. Quer dizer, então o Emerson não deve estar realmente muito contente porque ele acabou de cobrar essa postura e aconteceu exatamente a mesma coisa. Você viu o Alexandre dos Santos, que é armador, tem 25 anos, 1,92 m, no arremesso de bonificação, colocando o Palmeiras na frente. 31-30. Trabalho de armação é do Dudu. Edu. Olhou, esperou a movimentação do Marcão. Lá no fundo de quadra tem o Paulão, Cavalieri. O corta-luz foi feito ali pelo Marcão. Ele usa a tabela, colocando o São Caetano de novo na frente no placar. E tá aí no detalhe para você o Joel, pivô da equipe de São Caetano, ainda em recuperação, né? Aliás, passou todo o Campeonato Paulista de fora. Vamos a assistências, são os números da ESPN Brasil. Vamos ver. 4 do Palmeiras e 7 de São Caetano. Ele vai para o arremesso de 3. Subiu para brigar lá o Sidney e a posse de bola é de São Caetano.
E essa diferença nas assistências se deve muito àquele trabalho de contra-ataque que São Caetano realizou bem melhor que a equipe do Palmeiras, colocando os jogadores em velocidade, livres em direção à cesta. 2:42 para o final do primeiro tempo. Veja que o Sidney não conseguiu evitar a saída da bola pelo fundo de quadra, né? Você teve a confirmação de tempo e placar. Dudu. Saindo da marcação do Giano. Jogou o corpo para trás. Dudu apareceu para 3. Acaba errando. Subiu o Moisés. A bola sobrou nas mãos do Edu. E a falta dura agora do Moisés. Moisés fica reclamando com o Sidney, porque os dois subiram para o rebote e o Sidney acabou tirando a bola das mãos do Moisés. Veja aí. Essa é a sequência do lance já na falta que houve mesmo do Moisés para cima do Edu. 32-31, São Caetano na frente. Terá os arremessos do Edu. 2:21 para o final desse primeiro tempo. Aí o Edu. Desperdiça o primeiro arremesso. Eduardo Limper. Tem 2 metros, 22 anos, 6 pontos no jogo, 4 rebotes. 7 pontos agora. 33-31. Ted fez a bola chegar até o Alê. Pisou na linha. Na movimentação, o Alê acabou pisando na linha. Cavalieri. Já faz um trabalho de transição. Olhou para o Edu. Quem passa por ali é o Marcão. Vai para a cabeça do garrafão. Recebeu. Soltou no Paulão. A movimentação do Edu. Paulão. Pede bola o Dudu. Arriscou na jogada individual, usa a tabela bonita, a jogada do Paulão. Boa proteção, bom trabalho de pivô. Ted com o Giano, pro Jamp, a cesta do Palmeiras com o Giano. E o árbitro para o jogo para que o Marcão amarre o tênis. 35-33. 2 pontos de vantagem para São Caetano. 1:45 para o final desse primeiro tempo de jogo aqui no Palestra Itália. Ao vivo, o Campeonato Paulista de Basquete Masculino para você na ESPN Brasil. Marcão, sai pro arremesso. Cesta do Marcão. 37-33. Ted. Giano. Foi para a cabeça do garrafão o Sidney. Moisés corta o garrafão ali, aparece para o jogo com o Ted. Aí o Sidney. Giano acabou perdendo a bola e o contra-ataque rápido com o Edu. À frente do Ted. Voltou no Paulão, tentou a finta e a falta do Moisés. Mais uma falta do Moisés. 1 minuto e 2 segundos para o final do primeiro tempo. Terceira falta do Moisés. E o Lula pediu tempo. Para o jogo técnico do Palmeiras. Com 37-33, terá 2 arremessos ainda a equipe de São Caetano. Vamos ouvir o técnico Lula. Moisés. Lucidez aqui no ataque, de diferenciar a defesa que está sendo utilizada por eles na variação de defesa e jogar o sistema adequado, Jano? Ou a gente chamar uma jogada que está sendo inadequada? E depois que a bola voltou para você, faltam 17 segundos ainda. Precisa dar uma cabeçada dessa? Não sabe organizar de novo? Não sabe sair de uma marcação porque eles estão pegando mais em cima o Alê e deixando espaço? Tô errado naquela bola, Sidney? O cara bate 1 contra... Então faz o seguinte, vão dar todas as bolas para você aqui, 1 contra 1 na linha de fundo, você faz todas, do jeito que ele fez lá em cima de você. Deixa na linha de fundo ali, deixa a linha de fundo livre pro cara, nem a falta a gente faz. Num jogo que nós estamos lutando para assumir o controle da partida em termos de pontuação, a gente não preserva uma bola que seja aqui na linha de fundo, é porque não está com postura de defesa. Nós temos 1 minuto aí para tentar. Pelo menos a igualdade. Lembra no primeiro tempo da Ibraga? Não deixa criar desequilíbrio de ponto agora, porque isso custa caro no fim. Continua na defesa 11 agora, até o final. Aí o jogador, às vezes, no calor do jogo, esquece justamente disso, né? Permite que a equipe abra uma diferença no primeiro tempo, depois para recuperar no segundo tempo não consegue mais. 37-33, nós vamos a lances livres. A estatística da ESPN Brasil tem 2 chutes agora a equipe de São Caetano, veja aí.
Palmeiras acertou 2 em 4, São Caetano acertou 4 em 7. Mas as duas equipes chutaram muito pouco nesse primeiro tempo, né? É um jogo que não está sendo um jogo muito faltoso. As duas equipes tiveram muito poucas oportunidades de lance livre, então está fazendo com que o volume de lance livre seja baixo. Agora, o Lula tem toda a razão, ele continua cobrando essa questão da postura defensiva. A equipe do Palmeiras está dando muita oportunidade para São Caetano desenvolver o seu jogo, e esses errinhos, né, essas falhas defensivas podem custar, como ele falou, um jogo, e o que seria muito ruim para o Palmeiras nesse momento. Ale voltando a bola no Giano. Tem a movimentação do Ted, trocando o posicionamento lá com o Giano. Aparece o Valtão para o jogo, faz o trabalho de pivô, girou no jump curto, a cesta e ainda a falta para cima do Valtão. É simplificar, né? É isso que o Lula está pedindo, para simplificar. Ele cobrou do armador, no caso o número 8, o Jano, ele cobrou uma melhor movimentação de bola, né? A equipe não conseguiu fazer a primeira bola, não conseguiu concluir a jogada, e ainda se resta tempo. O armador tem que ter essa consciência, ele tem que ter esse discernimento, né, de poder movimentar essa bola e criar uma nova oportunidade. Não caiu o segundo arremesso do Valtão, mas no tapinha quase o Sidney consegue a cesta, né? Mas tem a posse de bola o Palmeiras. 38-35, são 3 pontos de vantagem para São Caetano. Ted jogando com o Valtão. Volta a bola com o Giano. Ale tenta aparecer para o jogo, mas a marcação é forte do Cavalieri. Aí o Giano. Ted atrapalhou-se com a bola e perdeu. E a falta antidesportiva agora. Prejuízo dobrado para a equipe do Palmeiras. 33 segundos para o final do primeiro tempo. O Ted atrapalhou-se com a bola. E agora a falta, e terá ainda a posse de bola a equipe de São Caetano. Quer dizer, prejuízo dobrado. Vamos ouvir o Emerson Tadielo, que deve ajustar aí uma jogada para esses segundos finais. Presta atenção, vai bater 2 e é lateral nossa, aqui. Presta só atenção aqui, olha. Se eles marcarem, pressionando, não deixando receber a bola aqui, olha aqui. Vai bater aqui, ó. Bate Edu. Edu bate, tá? O Dudu, último homem aqui. Marcão, faz este aqui. Quem é o outro? Paulo, aqui. Cavalieri, você fica aqui, ó, Cava. Aqui, ó. Tá certo? Tá? Então aqui. Não, Marcão faz o último homem aqui. Dudu faz esse segundo homem aqui. Dudu, você vai vir pra cá, olha, pra receber. Tá? Tá? Você faz um corta-luz aqui, vem aqui. Mas toma cuidado para o que eu tô falando. Marcão, você vem aqui, Cavalieri, joga teu homem aqui, aqui e você corre aqui. Mas isso, se der. Se eles marcarem pressionado. Se não for pressionado, moçada, tranquilo, trabalha na 3, mas com velocidade. Não, trabalha no punho com 4. Punho com 4. A lateral tem que ser rápido. Aí, todos os símbolos das jogadas, né, que o Emerson Tadielo está pedindo para a equipe. 38-35, terá 2 arremessos. O Dudu, que puxava o contra-ataque quando sofreu a falta do Ted. E terá ainda a posse de bola a equipe de São Caetano. E aí uma jogada bastante infeliz do Ted, né? Quer dizer, ele cometeu um erro técnico que é normal no jogo, perdeu a bola. Quer dizer, o prejuízo seria, na pior das hipóteses, de 3 pontos. E agora o prejuízo pode ser muito maior. Quer dizer, além dele ter feito a falta desportiva, o São Caetano tem a posse de bola, pode até terminar. Vão sobrar somente 3 segundos para o Palmeiras. E essa vantagem pode ser aumentada. A armação do Dudu. Bota a pressão ali o Giano. Segundos finais de primeiro tempo ao vivo. O Campeonato Paulista de Basquete Masculino para você. Foi pro chão o Giano tentando forçar o foul de ataque. Aí o Dudu até esperou o Giano se levantar. Trabalha a bola ainda o Dudu. 10 segundos. Soltou no Paulão. Sai pro arremesso. A bola toca no ar. O Sidney pro rebote. Ligou errado. Ale enterrada do Marcão e a falta. O Lula não mudou a fisionomia no banco do Palmeiras. O Ale olhou para ele como quem diz, eu sei a besteira que eu fiz. Dá só uma olhada. Soltou nas mãos do Marcão.
E ainda fez a falta depois da enterrada do Marcão. 5 segundos para o final do primeiro tempo, 41-35. Converte o arremesso de bonificação. 42-35, são 7 pontos. Ted saiu da marcação do Edu, ligou com a Alê, bateu para dentro, usa a tabela, a bola não caiu. Final de primeiro tempo. Vai ter bronca forte no vestiário do Palmeiras. O 42-35, Marcelo Bianconi. Falar com o Lula primeiro aqui. Lula, você queria que não abrisse, né? No finalzinho, 2 besteiras e acabou abrindo um pouquinho, né? O duro é isso, você qualificou corretamente, 2 besteiras, porque a gente conseguiu transformar um ataque armado numa falta antidesportiva. Quer dizer, o jogador, o Ted, perdeu a bola de uma maneira infantil, a bola escapa da mão dele. Tudo bem, é um erro. Agora, não precisa fazer uma falta antidesportiva na sequência. Você tem todo o campo para marcar normalmente, já perdeu a bola, já fez uma coisa errada, perdeu a bola. Tudo bem. Tomamos uma falta antidesportiva. Na reposição, conseguimos fazer uma boa marcação, recupera a bola. Na recuperação da bola, entrega de graça para o adversário. Quer dizer, você cria uma distância que num jogo equilibrado desses 7 pontos, pode custar caro, pode custar todos uns 10 minutos, 15 minutos do segundo tempo para tirar uma diferença dessa. Tá legal. Palavras do Lula, vou ouvir o Edu aqui. O Edu, pelo menos aquela tática do contra-ataque valeu e valeu muito, né? Principalmente até os 5 minutos finais, né? Aí, né? Tá dando certo. O negócio é marcar bem, os dois times estão marcando bem. Nesse ponto aí tá os dois fortes. E rebote e contra-ataque, tentar manter isso aí até o final do jogo. Tá aí então o Edu, 2 metros de altura. Dante De Rose já lembrou bem as dificuldades que esse garoto enfrentou, né? Para se recuperar e tá aí de volta, né? Ainda com uma proteção no joelho, mas bem de volta, e é isso que a gente quer ver. Nós vamos para o breve intervalo. Daqui a pouquinho tem a estatística, os números da ESPN Brasil, os comentários do Dante De Rose. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Em São Paulo, você está nos acompanhando com o Campeonato Paulista de Basquete Masculino, o jogo Palmeiras e São Caetano, 2 equipes que ocupam as últimas colocações nesta segunda fase do Paulista Masculino, enfrentando situações muito difíceis, né? Situações iguais e muito difíceis, sonhando pelo menos com o 8º lugar para os playoffs de quartas e final, já que classificação para a Liga Nacional já não é mais possível. São 10 horas... São 10 minutos para o meio-dia deste domingo, né? E nós vamos conferir agora os números, a estatística da ESPN Brasil para esse primeiro tempo de 42-35 para São Caetano. Vamos ver. Aí você está vendo lances livres, Palmeiras acertou 2 em 5, São Caetano acertou 6 em 10. Arremessos de 2, Palmeiras acertou 15 em 28, São Caetano acertou 12 em 24. Arremessos de 3, Palmeiras acertou 1 em 9, São Caetano 4 em 8. Assistências 4 do Palmeiras, 7 de São Caetano. Vamos agora a rebotes ofensivos, 4 do Palmeiras, 2 de São Caetano. Rebotes defensivos, 11 do Palmeiras, 8 de São Caetano. Roubos, 2 de cada equipe, erros 5 do Palmeiras, 2 de São Caetano. Vamos ao destaque do jogo. Vamos saber qual o jogador se destacou nesse primeiro tempo. Tá aí no detalhe o Marcão, pivô da equipe de São Caetano. Foi o responsável por aquela última roubada de bola, né? 13 pontos e 1 rebote. E 2 jogadas que deixaram o técnico Lula bastante preocupado, justamente no momento em que o Palmeiras precisa dar aquele bote final, encontra essas 2 jogadas que foram bizonhas da equipe do Palmeiras, né, Dante? Exato, o Lula reclamou bastante da postura defensiva, mas a equipe do Palmeiras também está apresentando problemas muito sérios em relação à sua produção de ataque. Então, por exemplo, a estatística mostrou claramente que o Palmeiras, de 9 tentativas de 3 pontos, converteu apenas 1. E isso está fazendo uma diferença muito grande, porque a equipe de São Caetano teve 50% de aproveitamento, 4 em 8. A equipe está melhor posicionada na quadra, num determinado momento da partida, utilizou muito bem o contra-ataque, e o Palmeiras não soube se aproveitar desse potencial de arremesso, errando bastante e fazendo com que o jogo caísse, né? O Palmeiras não tivesse a sua produção muito acentuada.
Claro que essa diferença que nós temos agora de 7 pontos não é uma diferença alarmante. A equipe do Palmeiras tem toda a condição de poder reverter esse resultado, mas com certeza, você mesmo disse, né, deve vir bronca séria no vestiário, porque o Palmeiras não está com uma postura defensiva adequada. A equipe cometeu 2 erros fatais nesse último minuto de jogo, que foi aquela bola perdida e a falta antidesportiva do Ted, e depois aquela bola mal passada do Alê, que provocou aquela enterrada seguida de uma falta do Marcão. Mas acredito que ainda nesse segundo tempo a equipe as duas equipes possam manter o ritmo de jogo. O jogo não está muito corrido, haja visto o placar, 42-35, não é um placar elevado para um jogo, um primeiro tempo de uma partida, mas acredito que nesse segundo tempo as duas equipes poderão ainda melhorar o seu rendimento. Estamos de volta ao vivo do Ginásio Palestra Itália, em São Paulo. Você acompanhando com a gente a sequência do Campeonato Paulista de Basquetebol Masculino. Palmeiras e São Caetano, placar do primeiro tempo 42-35 para a equipe de São Caetano. São Caetano com uniforme preto, Palmeiras com uniforme branco, e vamos para o segundo tempo. O Dante fez umas contas rápidas aqui também sobre as tentativas das duas equipes em arremessos livres de 2 e 3, o que elas poderiam ter feito de pontos se houvesse o aproveitamento de 100%, e são números interessantes, né? Porque o aproveitamento do Palmeiras ficou abaixo de 50%, ficou em 39%. Palmeiras poderia ter feito 88 pontos, fez 35. E São Caetano poderia ter feito 82, fez 42, com 51% de aproveitamento. Vamos então para o segundo tempo, ao vivo, Paulista de basquete masculino. Dudu. Jogando com o Paulão. Aperta na marcação, o Giano vai para a cabeça do garrafão. O Tiagão aparece para o jogo, Dudu. Sempre muito perseguido pelo Giano. Aí o Paulão. Arriscou na jogada individual, acabou sofrendo a falta do Giano. O Giano diz ali para o Prankevicius que havia tocado apenas na bola, e realmente tocou apenas na bola, né? Acontece que ele acompanhou a progressão do jogador e pode ter entendido o Prankevicius que ele acabou empurrando o jogador de São Caetano. Dudu aperta na marcação, o Giano tenta sair da marcação, arriscou na individual, soltou no Edu, a bola não caiu, mas mais uma falta. Mais uma falta e de novo o Giano, hein? Segunda falta do Giano. As duas na sequência, veja aí. Agora não há dúvida, né? Com o braço esquerdo acabou cometendo a falta. Se observou na microcâmera da ESPN Brasil. Edu tem os arremessos. Converte o primeiro. 43-35. Colocando 8 pontos de vantagem a equipe de São Caetano. Tem 8 pontos e 4 rebotes o Edu. Houve invasão. Vai ter de novo o arremesso, Edu. Ele disse que a invasão foi do Giano. Tem o segundo arremesso, Edu. Não caiu. E a posse de bola é do Palmeiras, porque agora houve a invasão de São Caetano. Ali. Voltando no Giano. Teve a movimentação mais à frente do jogador Rodrigo. O tiro de 3 acaba errando. O rebote do Marcão. Já deixou no Dudu. Colocando velocidade com o Paulão. Livre de marcação. A falta dura do Alê. Chegou para tentar o toco, mas acabou cometendo a falta para cima do Paulão. Veja aí. Acertou em cheio o braço do pivô de São Caetano. Vai para o primeiro arremesso, Paulão. Desperdiçou. Tá pedindo para trocar a bola, Paulão.
Vai para o segundo arremesso, ele que tem 1,98 m, 29 anos. É o Paulo Santiago dos Santos, convertendo o segundo arremesso. 44-35, são 9 pontos de vantagem. 19 minutos. Temos 1 minuto de jogo só nesse segundo tempo. É de bola o Giano, aí o trabalho do Rodrigo. Volta a bola no Giano, na cabeça do garrafão tem o Thiagão. Aí o Giano parou, foi pro jump curto e a cesta do Giano. 44-37. Dudu na armação para São Caetano, em curta distância ali o Giano. Tenta impedir a progressão. O Edu apareceu para fazer o corta-luz. Marcação é do Sidney. Caiu o Giano e ficou no chão. E parou a arbitragem. Tá aí o Giano. No momento em que o Edu tentava fazer o corta-luz, o Giano estava forçando muito o foul de ataque, né? Várias vezes ele jogou o corpo para trás buscando o foul de ataque. Mas agora ele trombou forte com o Edu. A jogada de corta-luz em si, como a gente pode ver, ó, é uma jogada muito forte, né? Tanto o jogador que está defendendo quanto o atacante que faz o corta-luz, eles vão procurando um contato corporal bastante forte. E normalmente quem leva desvantagem nessa brincadeira é o jogador da defesa, porque é ele que toma todo o impacto do corta-luz. Agora eu tive impressão nessa bola da falta do Edu, viu? Que ele jogou o corpo para cima do Giano e acabou empurrando. É muito difícil, Palomino. É uma fração de segundo. Exatamente. Essa bola, né? É muito difícil a interpretação de quem faz a falta, né? Qualquer movimento de corpo inadequado pode ser entendida como falta. A cesta e a falta para cima do Alê. E ele pegou a falta do Cavalieri. O Cavalieri no chão pediu foul de ataque. Veja aí a sequência do lance. É outro lance muito difícil, que cabe apenas a interpretação do árbitro, né? Exato, porque aí entra aquele princípio Esse é o lance anterior no Giano. Exato. Veja como o Giano tem a movimentação, já está posicionado, na verdade já está posicionado o Edu, mas o movimento dos braços do Edu é que caracterizou a falta. Agora vendo direitinho, né, com calma, esse lance realmente foi falta do Edu. Agora lá dentro da quadra é muito difícil para o árbitro decidir numa fração de segundo quem que fez a falta. 44-40, são 4 pontos apenas agora a vantagem de São Caetano. 17:50 para o final do segundo tempo. Dudu tenta sair da marcação do Giano. A bola chega no Cavalieri, a marcação ali é do Alê. Marcão fez o corta-luz. Dudu na troca de posição, jogando com o Edu. Boa roubada de bola do Giano, já para puxar o contra-ataque. Arriscou na individual, acabou errando. E a posse de bola é do Palmeiras. E o Lula gritou daqui, né? Passa a bola quando você recupera. Na verdade, ele levou azar, né? Porque ele fez a jogada direitinho. Alê. Pedia a bola o Rodrigo. Tá aí o Alê. Invertendo a jogada com o Giano. Rodrigo. Giano, pede bola o Alê. Thiagão no trabalho de pivô. Só na largadinha. 44-43. Aliás, a 42. E o Palmeiras volta realmente com uma outra postura. Um time muito mais aguerrido, um time muito mais ligado, né? Tomou uma bola agora embaixo da cesta, mas percebe-se que realmente a equipe voltou diferente. Voltou com um pouco mais de disposição. Já 2 contra-ataques da equipe do Palmeiras. Então o segundo tempo, pelo menos nesse início, é favorável ao Palmeiras. São 4 pontos de vantagem para o São Caetano. 16:54 para o final desse segundo tempo de jogo. E nesta segunda-feira começam os playoffs semifinais do Campeonato Carioca de Basquete. Um super abre o jogo. Na sequência, 8:30 da noite, Vasco da Gama e Botafogo. O outro playoff semifinal tem Flamengo e Fluminense. Necessariamente, Vasco e Botafogo jogam segunda, quarta e sexta. Se houver a necessidade, aí teremos jogos domingo. E se houver a necessidade, jogo ainda na terça-feira. A outra semana ainda. Playoff de 5 jogos nas semifinais. Cavalieri sai para o tiro de 3. A bola tocou no ar. O Thiagão subiu muito. O Thiagão para ficar com o rebote.
Ale, e o corte do Cavalieri na tentativa do passe do Ale. 16:20 para o final do segundo tempo, 46-42. Giano jogando com o Rodrigo. Espera a movimentação do Ale. Aí o Rodrigo. Ale saiu da marcação, tomou a bola o Paulão. E o Rodrigo jogou a bola em cima do Edu. Tem a reposição a equipe do Palmeiras. O Lula gritou 15 segundos. É o tempo que falta para o arremesso. Rodrigo. Sai para o arremesso para 3 pontos. A cesta de 3 do Giano. Encosta no placar o Palmeiras, 46-45. Paulão. Aí o trabalho do Edu. Bola chega no Cavalieri. Marcão. Bate bola, tenta o giro, jump curto. A bola não caiu. Nova tentativa de São Caetano com o Marcão. Voltou no Edu. Aí o Dudu indica qual jogada deve ser feita. Marcão girou o corpo e já havia a falta do Rodrigo. Falta do Rodrigo, camisa 9, a indicação do Sérgio Prankevicius. Pegou a mão do Paulão, né? E você percebe, Palomino, que o tipo de defesa que o Palmeiras está fazendo agora, pelo menos a atitude do jogador, já não facilita tanto a mexida de bola de São Caetano. São Caetano está tendo um pouco mais de dificuldade de poder encontrar os espaços para aqueles arremessos que no primeiro tempo foram espaços assim bastante tranquilos, né? Então o São Caetano consegue ainda atacar, mas pressionado através de falta, já não tem mais tanto espaço para poder tentar, principalmente as bolas de 3. Mais uma falta do Rodrigo. Vai para o banco. Veja na microcâmera da ESPN Brasil aí que valeu a cesta e terá ainda o arremesso de bonificação, o Paulão. Rodrigo foi para o banco, voltou o Gé, camisa 7. Abre 3 pontos de vantagem, 48-45. Subiu lá o Thiagão e olha, se o Thiagão tivesse tocado nessa bola, seria uma cesta de 2 e não de 1. Exatamente. Não a cesta de bonificação, né, Dante? Ele não poderia interferir na trajetória da bola depois do lance livre, mas ele não chegou a tocar não e a arbitragem agiu corretamente. Ale. Gé. Trocou bola. Soltou no Sidney, o gancho curto e a cesta. Expressão preocupada aí do Lula. 49-47. Menos de 15 minutos para o final desse segundo tempo. Dudu. E a falta. Falta do Sidney, empurrou o Edu. Quando o Edu girou o corpo para tentar fazer o corta-luz, o Sidney empurrou o Edu. E ele vai reclamar lá com o Pelissari. Tá fora do lance, na verdade, né? Ficou mais à esquerda. Cavalieri para o tiro de 3. A cesta de 3 do Cavalieri. 52-47. Edu é o reboteiro do jogo com 6 rebotes. Gé. Saiu da marcação. Voltou no Giano. Sai para o tiro de 3. Deu uma chorada. Sobe lá o Sidney. Briga ainda o Sidney. Chega o Gé na bola. E a falta. O Gé chegou protegendo e o Dudu chegou com falta. Tem a lateral a equipe do Palmeiras. 14 minutos e 12 segundos para o final desse segundo tempo, 52-47. Aí o Emerson Tadiello pedindo mais atenção na marcação. Ale. Thiagão. Giano sai para o tiro de 3. Agora sim, cesta de 3 do Giano. 52-50, 2 pontos apenas a vantagem da equipe de São Caetano. Vamos a arremessos de 3 pontos. Palmeiras acertou 3 em 14 tentativas. São Caetano acertou 5 em 16. Veja bem, é claro que a produção está muito baixa. Com certeza o nível de aproveitamento de bolas de 3 é muito baixo. Mas se nós considerarmos somente o segundo tempo, o Palmeiras nesse segundo tempo já fez muito mais do que no primeiro tempo todo, né? Se nós lembrarmos que o Palmeiras acertou somente uma bola de 3 pontos, o Palmeiras até agora em 5 minutos, 6 minutos de jogo já conseguiu acertar 2, melhorando o seu arremesso. E São Caetano, em contrapartida, piorou bastante. O seu aproveitamento de 3 nesse segundo tempo não está mantendo o mesmo nível do primeiro tempo.
O Jefferson acabou errando ali na jogada individual e cometeu falta de ataque. Indicação aí do José Carlos Pelissari. Terceira falta do Gé. É a jogada do prejuízo duplo, né? O jogador acaba errando um lance, na ansiedade que ele vive para recuperar, acaba cometendo a falta. Tem a reposição lateral a equipe de São Caetano. São 13 minutos e 17 segundos para o final do segundo tempo. E o Lula segurou a bola ali, conversando com o Sérgio Prankevicius. O Sérgio indicou onde o Lula deve ficar. O Lula, na verdade, está fazendo uma pressão ali, porque até agora foram apitadas 7 faltas do Palmeiras contra somente 2 de São Caetano. Então ele pediu para o Sérgio olhar o placar para ver que tinham somente 2 faltas de São Caetano. Então ele fez uma pressãozinha lá para tentar mudar um pouquinho esse quadro. Isso é muito comum no basquete, os técnicos mexerem um pouco com esse lado da pressão na arbitragem. Cesta de 3 do Cavalieri, mesmo pressionado pelo Alê. E olha, houve falta do Alê ainda, hein? Houve falta do Alê, teria ainda o arremesso de bonificação. 55-50. Tiagão olhou para a linha dos 3, quase arrisca. Gé parou, foi para o jump curto, a cesta do Gé. 55-52. Cai de novo para 3 pontos. A vantagem. 12 minutos e 21 segundos para o final desse segundo tempo. E a falta do Giano. Marcou aí o Sérgio. Terceira falta do Giano. O Giano foi um jogador que entrou no time e ficou, né? Naquele primeiro instante, quando o Lula procurava uma melhor marcação, ele entrou e ficou. E agora, Palomino, o Palmeiras com menos de 8 minutos, 7 minutos e 40 jogados, já atinge a sua 8ª falta. Converteu o Dudu. 56-52, está aí o Dudu, 1,87 m, 24 anos. Converteu também o segundo arremesso. 57-52, abrindo 5 pontos. Tiagão. Sidney. O Gé arriscou na jogada individual. E a falta. Terceira falta do Edu. E olha, agora falta técnica no técnico Emerson Tadiello, Palomino. Não deu para perceber aqui o motivo da reclamação do Emerson, mas de qualquer maneira essa terceira falta é uma falta importante, porque o Edu tem sido um jogador de bastante equilíbrio nesse time, né? Como nós já vimos aí, o melhor reboteiro da partida. E um jogador com 3 faltas na quadra é sempre um risco. Então provavelmente o Emerson, não necessariamente nesse momento, mas logo ele vai ter que promover uma substituição aí para preservar o Edu para momentos mais decisivos do jogo. Converte o primeiro arremesso, Gé. 57-53. Terá os arremessos da técnica e também da falta, né? Da falta pessoal e da falta técnica para cima. Exato, são do Tadiello. E aí a bola em jogo. Agora ele vai arremessar os 2 lances livres relativos à falta técnica. Que não precisa ser necessariamente o mesmo jogador que sofreu a falta pessoal, né? Acaba errando ali. Convertendo o arremesso. Tem a posse de bola o Palmeiras. 57-54. Aí o Giano. Soltando a bola no Alê. Forçou na marcação lá a equipe de São Caetano. Tenta encurtar a distância. O Cavalieri, a bola chega no Tiagão. Aí o trabalho do Giano. Voltando no Gé. Tenta sair da marcação do Marcão. Tá aí o Alê. Tá perto o Dudu. A briga é boa lá no garrafão. Alê pro jump curto. Deu uma choradinha e caiu. 57-56. Giano forçando para cima da armação do Dudu. Menos de 11 minutos e 30 segundos para o final do segundo tempo. Tá aí o Dudu. Trabalha a bola para São Caetano, deixou no Edu. O giro do Marcão e 2 mais São Caetano.
59-56, 3 pontos a vantagem de São Caetano. Muito equilíbrio no jogo ao vivo para você o Campeonato Paulista de Basquete Masculino. Gé. Tentou soltar no Sidney e a posse de bola é da equipe do Palmeiras. (10:57 para o final do segundo tempo. Aí o Cavalieri. Reposição é fundo, quadra com o Gé. Thiagão. Giano. Pede bola o Gé. Ainda o Giano. Quem aparece para o jogo também é o Alê. Tá aí o Gé. Vai estourar no estouro do cronômetro. A cesta do Gé. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu, segunda indicação do árbitro. Olha, o Prankevicius havia dado a cesta. Mas foi a mesa que sinalizou para ele. Aí exatamente. A mesa avisou, por isso que eu entrei na dele aqui de cantar a bola de 3, mas a mesa avisou que já havia estourado o cronômetro com a bola ainda nas mãos do Gé. Mas tem a posse o Palmeiras. 59-56, tá aí no detalhe para você o Jefferson Sobral. Ali, trabalhando a armação para o Palmeiras. Gé. Lembrando que se o Palmeiras perder, está fora dos playoffs. Precisa ganhar e torcer muito ainda o Palmeiras. Giano. Soltando com Sidney, ele usa a tabela para encostar no placar 59-58. Um ponto apenas a vantagem da equipe de São Caetano. Menos de 10 minutos para o final do segundo tempo. Marcão. Deixou a bola no Edu, subiu e a falta dura do Thiagão. Desceu o braço para cima do Edu. Veja aí. Não teve dúvida e pegou a cabeça, braço, peito. Pegou tudo, né, Dante? Uma falta muito forte. E a gente percebe nitidamente que a equipe do Palmeiras, como eu já disse, voltou com uma outra postura defensiva. E São Caetano já não consegue se organizar no ataque com muita tranquilidade. Já visto que perdeu algumas bolas importantes. E o ataque já não consegue fluir normalmente como acontecia no primeiro tempo. E percebe-se também que à medida que o tempo vai passando, até pela responsabilidade das duas equipes de se manterem aí na faixa de classificação, o jogo está ficando mais nervoso. A gente percebe nitidamente que os jogadores estão começando a ficar mais nervosos à medida que o tempo passa. 60-58. Parou o Sérgio. Pegou a falta do Cavalieri, 10. Terceira falta do Cavalieri, está voltando o Mauro na equipe do São Caetano e sai exatamente o Cavalieri. Vai dar uma preservada no jogador. E outro jogador muito importante com 3 faltas. Então agora São Caetano tem o Edu e tem o Cavalieri, que são 2 jogadores fundamentais nessa situação de 3 faltas. Que bola agora nessa saída do Palmeiras com o Gé. Entregou a bola de graça e o Gé fica discutindo ali com o Thiagão. O Lula está incrédulo no banco. Vamos a assistências. Os números da ESPN Brasil. Tá aí o Lula. 7 do Palmeiras, 10 de São Caetano. Mauro. Aí o Marcão. Jogando com o Paulão. Tenta sair da marcação do Gé. Andou. Cometeu a violação, a reposição é do Palmeiras. Giano jogando com Alê. Faz o trabalho de armação para o Palmeiras. Alê. Espera a movimentação do Gé lá embaixo. A bola chegou no Gé, ele deu um tapa na bola. Estava desatento o Gé agora. Dudu. Para bandeja fácil, 62-58. Vai se complicando o Palmeiras, né, Dante? E o segundo erro consecutivo do Palmeiras de passe, né? E esse é um erro que eu costumo dizer que é um erro terrível, porque você erra sem ter tido a chance de arremessar. Então, além de não ter tido a chance do arremesso, você entrega de graça para a equipe adversária a possibilidade do ataque. Então, o Palmeiras deu uma técnica para o banco de São Caetano agora. Exatamente, todo mundo falou ali nesse último lance.
O Sérgio estava bem perto ali, ouviu e aplicou. Olha, se ele desse a técnica do Emerson Tadiello, estava fora do jogo. Exatamente. Ele já tem uma técnica. Vamos a roubos e erros. São os números da ESPN Brasil. 3 roubos do Palmeiras, 3 de São Caetano. E erros 8 do Palmeiras, 5 de São Caetano. Esse dado é interessante, porque você percebe que o Palmeiras errou 8 bolas e São Caetano roubou 3, né? Mas isso significa então que 5 bolas do Palmeiras foram erros ou de violação ou esse erro de aquele passe, por exemplo, que foi dado que atravessou a quadra toda. Quer dizer, o Palmeiras está errando bastante, mais que São Caetano. E agora, mais uma vez fica aí muito patente, né? Muito clara a ansiedade, o nervosismo de todo mundo. Mais uma falta técnica. Você disse bem, se a falta fosse aplicada ao técnico, ele estaria fora. Mas como foi no banco de reservas, alguém do banco deve ter reclamado e a técnica não foi dada para o Emerson. Vai para o segundo arremesso. O Giano tem 12 pontos, uma assistência, nenhum rebote. Desperdiçou os 2 arremessos. E outro problema, Palomino, é que o Palmeiras não está sabendo aproveitar essas situações. Na outra falta técnica também, que foram aqueles 4 arremessos de posse de bola, ele também errou 2 arremessos. Então, se o Palmeiras estivesse aproveitando essa diferença de 4 pontos. Exatamente, é a diferença do jogo. Giano, tem a movimentação do Gé. Parou à frente do Edu, pé de bola o Giano. Saiu batendo bola, arriscou na individual, a bola não caiu, mas o árbitro pegou a falta do Mauro. Tá aí o Pelissari, pega a falta do número 11 Mauro e terá 2 arremessos a equipe do Palmeiras. Terceira falta do Mauro, sai o Thiagão e volta o Valtão, camisa 4. E foi uma falta dura também, né? Porque você pode observar aí na microcâmera da ESPN Brasil que ele baixa o braço. Acaba atingindo o Gé. Converte o primeiro arremesso. Vai para o segundo arremesso ele, que tem 8 pontos, nenhuma assistência, nenhum rebote. Jefferson não teve legal no jogo, né, Dante? Dá uma consertada agora. Faz um ataque para 3 pontos. O Jefferson é um jogador de bastante futuro, mas ele tem uma certa irregularidade. Ele não consegue manter dentro do próprio jogo uma atuação regular. Mas é um jogador que merece realmente muito carinho, merece aí ser observado. E eu acredito que ele está em muito boas mãos com o Lula, né? Que inclusive já trabalhou com ele na própria seleção brasileira juvenil. Marcelo. Primeiro jogador pendurado na partida, o Gé com 4 faltas e o Tadiello pediu tempo. Pedido de tempo do Emerson Tadiello com 64-61. Vamos ouvi-lo. Presta atenção, olha. Nós só temos... Agora já foi para 6 faltas. Presta atenção. Não precisa marcar tanto lá em cima, não. Nós vamos marcar individual na linha de chute, mas o braço sempre aqui. Sempre aqui. Na linha de 3 pontos. Tá? O braço sempre aqui. A bola foi para a lateral, Paulo. Flutua. Não tanto, mas na cabeça do garrafão. Não dentro do garrafão. Um passo à frente do lance livre. Não deixa bater pelo meio. Pelo meio nunca. Vamos dar o fundo agora, com a ajuda do Marcão e a ajuda do Mauro. Você tá entendendo? Dá o fundo, tá certo? E vai junto, o lado contrário flutua bem. Flutua bem, congestiona bem o garrafão. Homem da bola tem que estar chegando, hein? Cuidado com a virada de jogo deles. Lá, consistência de jogo, é isso daí. Não vamos perder a bola, não. Tá certo, moçada? Vamos lá. São 8 minutos e 15 segundos para o final do jogo aqui no Palestra Itália, em São Paulo. Você acompanhando o Paulista de basquete masculino. E nesta segunda-feira começam os playoffs semifinais do Campeonato Carioca. Vasco e Botafogo a partir das 8h30 da noite. Vamos a lances livres. Palmeiras acertou 6 em 14, São Caetano acertou 11 em 18. E você percebe que é uma produção baixa dos dois times, né? Quer dizer, 6 em 14, menos de 50% no caso do Palmeiras. E para uma equipe que está perdendo de 4 pontos, essa é uma diferença muito importante. Valtão girou o corpo. A posse de bola é da equipe do Palmeiras, mas conseguiu o toco o Marcão. E o Marcão fica pedindo calma para o Emerson Tadiello, que está no banco. Já jogando com o Leandrinho.
Giano. Aparece para o jogo o Sidney. Giano com o Leandro. O corte do Paulão para puxar o contra-ataque na proteção. A cesta do Paulão. 67-61. Leandro. Vai para a cabeça do garrafão o Sidney. E a falta. O Paulão fez a falta no Giano. O Giano ficou doido da vida e empurrou o Paulão. E olha, poderia até ter dado uma falta antidesportiva, porque foi fora do jogo, hein? Veja lá. A trombada e na sequência. Primeiro chega o Paulão. Nessa trombada, que é do jogo. Aí o Giano empurra o Paulão, que é muito maior que o Giano, né? E eu acredito que a arbitragem saiu barato esse lance para o Palmeiras. Essa seria uma falta antidesportiva com certeza. Agora, Palomino, fica muito claro, a equipe do Palmeiras está muito nervosa em quadra. Novamente erros, um novo erro de passe ali sem arremesso. A equipe de São Caetano está conseguindo, apesar de não ter a mesma produção do primeiro tempo, está conseguindo se manter no jogo. E o Palmeiras está numa situação muito difícil. Seus jogadores não estão conseguindo se concentrar no jogo, não estão conseguindo produzir adequadamente e está ficando perigoso. Torcedor do Palmeiras que deposita toda a esperança na conquista da Copa Toyota, né? Que será terça-feira pela manhã no horário brasileiro, porque no basquete parece que a coisa anda complicada mesmo. Valtão usa a tabela, ele sofre a falta. Ainda valeu a cesta do Valtão. 67-63. E apesar dos erros, São Caetano não consegue desgrudar no placar, não consegue desgarrar no placar. Pois é, a equipe do Palmeiras, se ela tivesse conseguido diminuir ou não cometer tantos erros, com certeza esse jogo estaria sendo realizado de uma maneira diferente. O Palmeiras está errando demais. E São Caetano, como você mesmo disse, né, não consegue deslanchar. Quer dizer, as duas equipes estão jogando num limite muito apertado. E o Palmeiras, se diminuir os erros, olha aí, mais um erro, outra vez sem tentar o arremesso. Quer dizer, isso vai complicando demais. 67-63. Você observa aí, o Valtão soltou, caído, né? Soltou a bola no pé do Gé. A expressão do Lula é impressionante. Expressão preocupada. Mauro. Dudu. Saiu da marcação do Rodrigo. Bola tocou no aro. O Alê empurrou o Edu, hein? Tá aí o Rodrigo. Saiu da marcação e a falta. Tá aí o Lula. Vamos a erros. Vamos à estatística da ESPN Brasil. 9 do Palmeiras, 5 de São Caetano. 6 minutos e 12 segundos para o final desse segundo tempo de jogo, 67-63. Detalhe para você, o Rodrigo vai para o primeiro arremesso e converte. 67-64. Rodrigo Martins tem 18 anos apenas, 1,90 m. É a ala do Palmeiras. Não caiu não. Chega lá o Valtão. E a posse é de São Caetano. Você está acompanhando ao vivo o Campeonato Paulista de Basquete Masculino. Mauro. Bola chega no Edu. Sai para o tiro de 3. Tocou no aro. Alê para sobra. Já soltando com o Gé. Rodrigo. Antes do Valtão, o corte do Dudu. A posse é do Palmeiras. 5:48 para o final do jogo. Tem fundo bola o Palmeiras. Alê. É de bola o Sidney. Tá aí o Gé. Jogando com o Rodrigo. Saiu da marcação. Parou. O arremesso curto acaba errando. E a posse é do Palmeiras. Vamos aos arremessos de 2 pontos. Os números da ESPN Brasil que mostram aí. Palmeiras acertou 24 em 41. São Caetano acertou 19 em 34. Gé voltando a bola no Alê.
Sidney jogando com o Gé. Mesmo desequilibrado, tentou o arremesso e a posse de bola é de São Caetano. Continua errando no ataque o Palmeiras. O Palmeiras tem um volume de jogo maior, tentou 41 bolas, mas o aproveitamento realmente não é muito bom. E novamente eu insisto, a gente percebe que o jogo está ficando cada vez mais nervoso. As equipes, e principalmente o Palmeiras, o Palmeiras está muito próximo de tirar essa diferença, e é o que você falou, está próximo, mas aquele próximo que nunca chega. Sempre tem uma coisinha para atrapalhar, é um erro, agora uma bola do Edu. Então o jogo vai entrar num momento bastante interessante. Sidney jogando com o Rodrigo, aperta na marcação o Edu. Volta a bola com o Ale, voltão para a cabeça do garrafão, esperou a passagem ali do Gé. Rodrigo para o tiro de 3, Rodrigo. 69-67, 2 pontos apenas a vantagem de São Caetano. 4:35 para o final. Mauro. Tá aí o Dudu. Teve a movimentação do Paulão, girou o corpo, fez o trabalho de pivô, acabou errando. E a posse de bola é de São Caetano. Ali o que aconteceu é que o Gé tocou na bola e a bola em seguida tocou na base estrutura, da tabela, na base da tabela, na estrutura, então lateral corretamente, fundo bola muito bem apitado. Mauro. Bola chega no Edu. Aí o trabalho do Dudu. Tenta encurtar a distância o Rodrigo. Troca a bola a equipe de São Caetano. Bonita roubada agora do Baltão. Rodrigo, a finta na bandeja, acaba errando. Dudu. E ficou sentindo o Rodrigo. Ficou na quadra de defesa de São Caetano. Tá aí o Lula. Tá sentindo muito o Rodrigo. Tá mancando aí. Faltando 3:57 para o final do jogo. Terá os arremessos do Dudu. (69-67). De novo, quase do Palmeiras, né, Dante? Exatamente. Nessa bola do Dudu. Do Rodrigo, né? Do Rodrigo, desculpa. Exatamente. O Palmeiras teve toda a chance de empatar, mas o Rodrigo, infelizmente, na hora que ele subiu para a bandeja, ele não teve o apoio suficiente, acabou perdendo o equilíbrio, né? Vamos esperar que também não tenha acontecido nada de grave com ele. E São Caetano tenta dar uma respirada maior no jogo. Mas eu diria para você, Palomino, que não tem nada definido, não. Apesar de São Caetano estar se mantendo, né, dessa maneira, até, digamos assim, empurrando com a barriga o jogo. O jogo não está nada definido. Uma bola, um acerto que o Palmeiras possa ter aí pode virar. Erros, né? Exatamente, exatamente. Cavalieri para o tiro de 3, Cavalieri. 73-67, abre 6 pontos São Caetano. 3:30 para o final desse segundo tempo. Agora, o que eu vejo, Palomino, assim, no decorrer do jogo, é que São Caetano tem uma maior possibilidade em função de ter 2 jogadores que podem assumir no momento de decidir, que é exatamente o Cavalieri, que é um grande arremessador, e o Edu, por tudo que ele tem feito durante esse jogo todo. O técnico do Palmeiras, o Lula, para o jogo. Vamos ouvi-lo. Se essa saída do duplo deles aqui, você quiser fazer desse jeito aqui, ó, os 2 pivôs dele estão aqui. Você vem daqui para cá e quer passar no meio dessa parede que tem aqui. Você não vai conseguir passar, vai criar o espaço necessário para o Cavalieri acertar o chute dele e chutar de 3. O pivô da ponta aqui, que marca o número 5, tem que encaixar uma saída aqui para tirar o primeiro passe perto da linha de 3 e dar tempo do Jefferson sair por aqui e chegar no chute do Cavalieri. Vocês deixam por conta dele, porque não é, o Cavalieri é lateral, então o pivô não dá um passo para cá para desviar o passe. Não é para cortar o passe, mas para desviar para esse passe, não sair no ângulo de arremesso. Ele sai mais para cá, dá tempo do Jefferson chegar e marcar. É o detalhe do jogo que vai definir, senão não vai dar para fazer isso. Thiago, você e o Jefferson marcando o lateral, quando eles fizerem corta-luz um para o outro, vocês trocam a marcação e saem antecipando, tá certo? E lá no nosso ataque faz a punha.
Tá aí o Lula. Ele está preocupado exatamente aquilo que a gente falou. O Cavalieri é um jogador que pode decidir. Quer dizer, se você der espaço para ele, ele arremessa e ele tem um altíssimo aproveitamento, principalmente de bolas de 3. Então ele está pedindo para os jogadores, mesmo que não seja o marcador do Cavalieri, se alguém ficar no quarta-luz, um outro jogador tentar pelo menos atrasar o arremesso para dar tempo de uma recomposição na defesa. Uma estatística da ESPN Brasil, vamos ver. Os arremessos de 3, Palmeiras acertou 4 em 15, São Caetano 7 em 15. Edu. Andou. E a marcação do Jé foi correta, né? Ele ficou com os pés postados no chão, os braços erguidos, impedindo ali a subida do Edu. 73-67. 6 pontos de vantagem para São Caetano ao vivo, o Campeonato Paulista. Thiagão pro tiro de 2. 73-69, cai para 4 pontos. Dudu no trabalho de armação. Tá aí o Mauro. Aperta o Sidney. Dudu espera a movimentação do Edu. Tenta encurtar a distância o Alê. Tem a movimentação lá do Cavalieri. Marcão. Jogando com o Mauro. Aperta na marcação o Sidney. Tentou o giro. A posse de bola é do Palmeiras. Uma posse de bola importantíssima agora. Conseguiu tocar na bola o Dudu. E o Pelissari dá a bola para a equipe de São Caetano. Veja aí, nessa bola. E olha, o último toque foi mesmo do Alê. Foi, corretíssima a arbitragem. Reclama o Alê, mas no momento em que tocou na bola o Dudu, o Alê ainda tentando segurar a bola, tocou na bola. Mauro. Marcão. Apertando na marcação ali o Valtão. Esse é o Cavalieri. Esperou a movimentação do Dudu. Sai para o tiro de 3. A bola toca no aro. Thiagão para o rebote, está soltando no Gé. Alê. Gé. Espera a movimentação do Thiagão lá do outro lado. Valtão faz o corta-luz. Aí o Alê procura alguém. Thiagão. O trabalho de pivô é obrigado a voltar com o Gé. Valtão. O giro, a bola não cai, ele sofre a falta. Vamos aos rebotes ofensivos e defensivos. São os números da ESPN Brasil. Palmeiras com 7 ofensivos e 5 para São Caetano. E nos defensivos são 17 do Palmeiras e 11 de São Caetano. (1 e 26 para o final do jogo. O Edu ficou pendurado nessa última falta agora com 4 faltas. Ele continua em quadra. 1 e 26, né, Dante? Tem que segurar o jogador em quadra, né? O Emerson optou pelo risco, deixou o Edu em quadro o tempo todo e com certeza não vai ser agora que ele vai retirar um dos jogadores, como eu disse, tanto ele como o Cavalieri, que podem nesse momento ter uma participação fundamental numa possível vitória de São Caetano. Desperdiçou o segundo arremesso o Valtão. Instantes finais de jogo no Palestra Itália, 73-70. São 3 pontos de vantagem apenas para São Caetano. Marcão. Soltou no Edu. Subiu o Thiagão com falta. O Valtão pedia o foul de ataque do Marcão no lance anterior. Pelissari não entrou na dele, não. Terá os 2 arremessos agora o Edu. Tá caído lá o Thiagão. Você tá vendo aí no detalhe. O Valtão foi levantar o Thiagão, ele falou, não, espera um pouquinho aí. Pegou na coxa direita dele a pancada. Nós teremos na próxima quarta-feira os seguintes jogos: Bauru e Mogi, Ribeirão, Coque e Franca. 2 clássicos, hein? 2 jogos excepcionais. Casabranca e Palmeiras, é uma pedreira para o Palmeiras, que se vencer hoje, ainda tem que pegar o Casabranca lá em Casabranca. Barueri e Araraquara, Hebraica e Santos, os 2 brigando diretamente por vagas aí nos playoffs, e São Caetano e Osasco, que também brigam nessa reta final. Tadiello ali conversando com o Marcão. O Edu tem os arremessos. Faltando 1 minuto e 7 segundos para o final do jogo. 70 Palmeiras, 73 São Caetano. Desperdício, o primeiro arremesso, Edu. Pode acontecer de tudo nesse jogo ainda, hein, Dante?
O jogo com 1 minuto e 7 para jogar, não tem nada definido, 3 pontos, essa diferença no basquete não existe. 4 pontos agora, tudo vai ser possível. Ale, 74-70, São Caetano na frente. Sidney jogando com o Valtão, aparece para o jogo o Gé, girou o corpo, arriscou na jogada individual usando a tabela cesta do Palmeiras. 74-72. São 2 pontos apenas. E a posse de bola que é importantíssima agora de São Caetano. Segundos finais de jogo. O trabalho do Dudu. Aperta na marcação o Ale. 43 segundos. Tem a movimentação do Cavalieri. Aperta na marcação o Gé. O Tiagão acompanha o Marcão. Saiu Dudu. Arriscou na individual. Cesta de São Caetano. 32 segundos, pode ter sido a cesta do jogo. E o pedido de tempo do técnico Lula, vamos ouvi-lo. Aqui fica fora da condição de jogo, o cara corta em cima da defesa, é tudo que não pode. Porque aí se ele sai para cobertura, ele assiste o pivô. Se não sai, ó, o que acontece? Cesta. Era a bola do jogo, né? Era uma bola para ser uma defesa um pouquinho mais acirrada, né? Não isso aí. Presta atenção que nós estamos jogando contra o relógio já agora. Tem que posicionar a jogada muito rápida lá, não pode ficar demorando. Eu estou falando com os 5, né? Nós temos um jogador só. Temos um só? Se for um só, tudo bem. Eu vou dirigir time de natação, xadrez, jogador individual. Pô, 5 jogadores, o armador vem com a bola aqui e posiciona logo. Nós vamos pôr uma bola de velocidade, tá certo? A 50 na penetração. Penetra e posiciona para arremessos de fora. Mesmo que nós não vamos atrás de cesta de treino, nós vamos fazer a cesta, só que nós vamos ter que sair na falta, tá certo? Nós vamos ter que sair na falta. De preferência no número 15, na hora que ele pegar a bola. A saída de bola é 11, cada um no seu, tudo bem? Deu para perceber que antes de pedir o tempo, o Lula chegou no assistente técnico para saber qual o jogador de São Caetano que tem o pior aproveitamento dos arremessos livres. Por isso que ele chamou a falta para cima do Edu, que é o número 15, que tem o pior aproveitamento. Muito bem observado pelo Lula, né? E agora é a hora. Cesta e a falta para cima do Valtão. A cesta e a falta com 27 segundos ainda. E Palomino, desculpe, o Lula já fez o sinal aqui, o pessoal não está vendo aí no vídeo, mas o Lula já fez o sinal para assim que sair a bola cometer a falta, para não perder tempo. São 27 segundos. Se o Valtão converter, fica apenas 1 ponto atrás. E o Palmeiras vai continuar no jogo. Saiu o arremesso do Valtão, acaba errando. E pegou a invasão do Valtão. Quando percebeu o erro do Valtão. E quem vai bater o lateral bola é justamente o Edu, quem deve fazer a falta. Edu jogando no Dudu. Já escapa o Edu lá pelo outro lado e a falta. Falta do Ale para cima do Dudu. Mas não deu a falta antidesportiva, não. A sinalização é de falta normal. A antidesportiva, as mãos ficam sobre a cabeça. Exatamente. Né? Tanto que o Ale ficou preocupado e perguntou para ele se era falta normal. E ele falou que sim. E você vê, a equipe cumpriu direitinho a recomendação do técnico, né? Não deixou passar mais do que 3 ou 4 segundos, porque senão você também passa muito tempo e a falta acaba perdendo a sua finalidade. Terá 2 arremessos do Dudu. 76-74. Perde o primeiro arremesso, Dudu. Vai para o segundo arremesso. 25 segundos para o final do jogo. Jé fica ali na pressão. Vai para o segundo arremesso, Dudu. Acaba convertendo, Dudu, 77-74. Precisa de uma bola de 3. Tá aí o Valtão. Tenta sair da marcação e a falta para cima dele. Vai mudar, vai colocar o Leandrinho. O Lula coloca o Leandrinho e o Rodrigo agora, que são jogadores para chute de 3. E o pedido de tempo do Emerson Tadiello. Houve o pedido de tempo do Emerson Tadiello, 77-74. Vamos ouvi-lo. Eu quero saber quantos pontos. Confere o placar lá, mesa. 3 pontos. 3 pontos. Não deu para entender essa do Tadiello, né? Ficou assustado com o placar. Vamos acompanhar. Paulão, você, Edu, bate, Dudu, Paulo, Cavalieri, aqui ó, na mesma direção quase, ó. Não pode ser longe, senão não dá. Aqui, tá?
vem buscar aqui e sai. No que saiu aqui, já tem essa opção de receber. Paulão bate aqui e gira, Paulão. Cavalieri, é aqui, ó, aqui para receber. Recebe e abre, Marcão. Você já tem que fugir. E outra coisa, olha aqui. Eles vão matar a falta, hein? Bom, tá? E se precisar, quanto tempo tem? Se precisar, lá, abre os 4. Tá? E outra coisa, o lance livre. Vamos a lances livres. Já que o Emerson Tadiello está pedindo, vamos aí. Palmeiras acertou 9 em 20. E São Caetano acertou 15 em 25. Um aproveitamento muito ruim para lance livre das duas equipes. Das duas equipes. Então, essa vantagem do lance livre, essa possível vantagem pode realmente ir por água abaixo em função da estatística. Mas é claro que no final do jogo, os jogadores podem estar um pouco mais concentrados, apesar de todo o cansaço, e tentar mudar um pouco esse quadro de lance livre que é muito fraco para as duas equipes. 77 a 74. São 20 segundos, está aí o Valtão. E vai para os arremessos. 3 pontos de vantagem para a equipe de São Caetano. Um grande jogo, muito equilíbrio aqui no Palestra Itália. Converte o primeiro arremesso o Valtão, 77 a 75. Vai para o segundo arremesso agora. Pode pintar prorrogação, hein? Converte o segundo arremesso, 77 a 76. 20 segundos. Vai ter que partir para a falta de novo, né, Dante? Com certeza. É a alternativa que o Palmeiras tem. Tá aí o Dudu. Já escapando o Marcão. Livre de marcação. Enterra Marcão. 79 a 76. Vai depender do tiro de 3 agora. Gé. Deixou com o Sidney. Parou no arremesso para 3. Cesta do Sidney para 3. Empata o jogo. São 4 segundos. Aí o Paulão. Cavalieri. A bola não cai. Acabou o jogo. No tempo normal, 79 a 79. Fantástico esse finalzinho aqui no Palestra Itália. Que beleza de jogo que você vai acompanhando ao vivo. 79 a 79. Vamos para a prorrogação. Tá aí o Emerson Tadiello. Que coisa, hein? Veja o arremesso do Sidney. E justamente no fundamento, que foi um dos piores do Palmeiras durante todo o jogo, foi o lance que acabou colocando o Palmeiras na prorrogação. 79 a 79, de novo para você, o lance de 3 do Sidney. Seria até interessante vermos a estatística de 3, porque a estatística de 3 mudou muito no segundo tempo para o Palmeiras. Exatamente. E outro detalhe, Palomino, além de ser um dos piores fundamentos do jogo, um jogador que não tem o hábito de arremessar de 3. Quer dizer, o Sidney não é um jogador de arremesso de 3. Ele é um jogador momento interno. de decisão, de decisão no basquete acontece de tudo, né? Agora, tudo isso que aconteceu, né? Aquele famoso quase aconteceu no momento certinho para o Palmeiras, né? Não podia ter sido melhor. Vai saber. Vamos para o jogo. Palmeiras e branco, São Caetano de preto. 79 a 79. E o que os dois técnicos pediram nessa prorrogação, hein, Dante? Agora nós temos um outro jogo, Palomino. Quer dizer, mudou completamente a situação. São Caetano, como eu disse, estava conseguindo controlar o jogo, conseguindo manter, apesar dos erros, o Palmeiras insistindo, errando, insistindo. Agora é outro jogo. Nós estamos partindo de um 0 a 0. Eu acredito até que, pelas condições como as coisas aconteceram, o Palmeiras entre com uma disposição um pouco maior, até com um pouco de moral mais elevada, porque foi buscar no último segundo, jogou o jogo inteirinho atrás, não passou em nenhum momento à frente e no último segundo conseguiu a vantagem. Olha a roubada de bola, você acompanhou do Palmeiras, o Thiagão brigando muito, né? E depois a falta para cima do Alê. O curioso é que antes do jogo, os dois técnicos chamavam a atenção justamente para vários jogos que perderam na prorrogação. Estamos aí vivendo uma prorrogação entre esses dois times. – 4:36 para o final dessa primeira prorrogação. 79 a 79, 80 a 79. O Palmeiras passa à frente. 15 pontos do Alê, 2 assistências e 3 rebotes.
Só houve um momento durante o jogo que o Palmeiras passou à frente no placar no 31-30. Exato. Um momento só. Exatamente. E esse é o segundo momento do jogo. 81-79. Dudu trabalhando a bola. Quem aperta na marcação é o Alê. Tem a movimentação do Edu que recebeu. Jogando com o Marcão. Aperta na marcação o Valtão. Aí o Edu. Saiu da marcação, brigou ali com o Valtão. Sai pro arremesso, é para 2 pontos. Chega na bola o Alê. Com a sobra já coloca a velocidade na transição. Tem 2 pontos de vantagem o Palmeiras. Estamos na prorrogação ao vivo para você aqui na ESPN Brasil. Alê. Voltando no Gé. Parou, foi pro jump, acabou errando. Thiagão pro rebote, briga lá com o Dudu. Volta no Alê, sai pro tiro de 3. Bola toca no aro. E a posse é do Palmeiras. O Palmeiras continua errando, mas não acontece o que aconteceu durante o jogo da posse ficar com a equipe de São Caetano, né? Agora o Palmeiras vai tendo a posse de bola. Nova posse de bola para o Palmeiras, mas mais um erro na saída de bola. Não é à toa que o Lula tá rouco, né? Ale, Gé. Marcação do Cavalieri. Aí o Sidney. Pede bola o Valtão. Saiu da marcação do Edu. E a falta. Falta para cima do Valtão. Vai ter os arremessos. 81-79, 3:36 para o final do jogo. Thiagão, 7 rebotes, ganhou do Edu, né? O Edu tinha 6 rebotes no jogo. Reboteiro do jogo aí o Thiagão. E agora a quinta falta do camisa 12, o Paulão, deixou a quadra e volta o Mauro. Primeiro jogador a estourar em faltas. Tá no banco já, o Paulão. E esse aí é o Walter Pérez Barros, que é o Valtão. Jogador muito vigoroso, muito forte. Chamado tanque de guerra, hein? Só que errou o primeiro tiro aí, né, Bianconi? 14 pontos, 1 assistência, 3 rebotes. Ele que tem 21 anos, 1,98 m. Convertendo o segundo arremesso, 82-79. 3 pontos a vantagem. Aí o trabalho do Edu. Quem aperta na marcação é o Thiagão. Cavalieri. Soltou no Mauro. Marcão, Cavalieri e Dudu. Mauro. Torcedor do Palmeiras participa mais, vai vaiando. Dudu. Tentou soltar a bola no Mauro e a falta. Pegou a falta do Gé. É a quinta. Tá fora também. Tá fora. E o Lula rapidamente chamou o Gé, falou: senta aí. Porque o Gé estava reclamando com o árbitro e o Lula ficou receoso aí de uma técnica, né, na saída do jogador. E aí seria considerado uma técnica de banco, né? 2 lances livres já tá fora do jogo, e posse, né, de bola, exatamente. Como ele chegou à quinta falta, já fora do jogo. 82-79, 3:11. Só que precisa entrar alguém no lugar do Jefferson, né? Volta com o Giano. Ele olhou para o assistente técnico aqui e falou: vou deixar o time um pouco mais baixo, mas eu vou voltar com o Giano também por causa da velocidade. Desperdiça o primeiro arremesso, Dudu. Vai para o segundo arremesso agora. São 3 pontos de vantagem. A equipe de São Caetano ainda não pontuou nessa prorrogação. Vai para o segundo arremesso. Converte. 82-80. Trabalho de armação é do Giano. À frente dele tem o Dudu. Apareceu o Valtão para jogar. Sidney tenta sair da marcação do Mauro. Ainda o Valtão. Tá aí o Giano. Jogando com o Sidney. Se desmarcou o Alê. Tá na cabeça do garrafão o Thiagão. Alê arriscou na individual e a falta para cima dele. Pegou a falta do Dudu. E é a terceira falta dele. Vai ter os arremessos o Alê. Foi lá para o banco, o árbitro fica olhando. O Alê foi lá conversar com o Lula. Tem os arremessos, né? E o Prankiewicz fica olhando para o Alê, ele está tranquilo lá ao lado do Lula. Que medida o árbitro pode adotar nessa circunstância dele perceber
que o jogador está fazendo hora, ele pode contar como tempo técnico? Ele pode primeiro advertir o jogador, pedir para ele voltar para a quadra. Ele pode, se ele entender que o técnico está dando instruções, debitar o tempo. E ele pode até dar uma falta técnica, se for o caso, né? Então aí fica muito a critério da arbitragem. 82-80. Ali tem os arremessos, são 2 pontos de vantagem para o Palmeiras nessa prorrogação. Converte o primeiro arremesso, 83-80. 2:49 para o final. 17 pontos, 2 assistências e 4 rebotes. Vai para o segundo arremesso, Ale. E a sexta. Valeu a sexta porque todo mundo invadiu, né? Dudu. 84-80. Abre 4 pontos o Palmeiras. Maior vantagem do Palmeiras no jogo, porque esteve só uma vez à frente com 31-30. Tá aí o Dudu. Esperou a movimentação do Cavalieri. Saiu da marcação, voltou no Dudu. Fica na cabeça do garrafão o Marcão. Arrisca na individual o Dudu. Tem Marcão atrás, preferiu a jogada. Marcão deu um tapa na bola. Chega o Edu. Soltando no Dudu. Vai pro jump. Não valeu a sexta. Estourou o tempo dos 30 segundos. Estourou o tempo dos 30 segundos porque o árbitro entendeu que não houve nem a tentativa do arremesso anterior. Exatamente. E você percebe que a defesa do Palmeiras agora tá carregando muito o jogo, principalmente em cima do Cavalieri, né? Não deixando o Cavalieri se movimentar, porque ele é o jogador que pode decidir numa bola de 3. E o ataque de São Caetano está totalmente agora atordoado. O ataque de São Caetano não está conseguindo fluir normalmente e o Palmeiras vai tomando conta do jogo. Valtão, essa posse de bola foi importantíssima para o Palmeiras. Atrapalhou-se com a bola. Tem a posse ainda. A bola tocou no pé dele, mas não foi voluntário, né? Aí o Thiagão usa a tabela para colocar 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. É outra vibração do Palmeiras agora. E o Tadiello é obrigado a parar o jogo com 1:46 para o final da prorrogação. Olha, essa equipe de São Caetano fez apenas 1 ponto na prorrogação. Vamos ouvi-lo. A bola vai dar falta, vamos pelo menos bater lance livre. Olha lá quanto que abriu. Tem 1 minuto e pouco. Agora se deixar eles ficarem... Nós temos que pressionar um pouco mais. Não é para dar falta, mas pressiona um pouco. Fazer eles errarem um pouco. O pivô subir, tem que subir agora junto com o pivô. Tá? Vai fazer a punho, direto, rápido. Fala. Não, vai fazer a 3 para vir pro chute. A 3 para chute. O que é? Fala. Eu invertido com o Mauro entrar embaixo. Eles estão saindo junto com o lado. Eu paro, ele está saindo lá. Então ele sai, você faz no Mauro, o Mauro entra por trás. Pode fazer, porra. Vamos. 86-80. E você viu que no banco de São Caetano os jogadores também participam ativamente, né? 1:46. Você pode rever aí a cesta do Thiagão. E vai marcar essa saída de bola a equipe do Palmeiras. Giano bota a pressão para cima do Dudu. O tempo conta contra São Caetano agora. Dudu. São Caetano fez apenas 1 ponto nessa prorrogação. Cavalieri com o Dudu. Jogando com o Edu. Aí o Dudu sai pro arremesso para 3, Dudu. 86-83. Ale. Trabalha a bola, soltou no Valtão. Com tranquilidade, livre de marcação, Valtão. O Ale bateu bola na diagonal, soltou no Valtão do outro lado. Dudu. Faz de novo o trabalho de armação para São Caetano. 88-83. Menos de 1 minuto para o final do jogo. Para o final da prorrogação. Cavalieri acaba errando o arremesso de 3. Subiu o Edu. Aí o Dudu. Arriscou na individual. Soltou no Marcão. Usa a tabela. Sexta de São Caetano. 88-85. Tá aí o Giano no trabalho de armação. Encosta o Ale e a falta do Dudu. É para parar o cronômetro. 42 segundos, mas dá para acontecer muita coisa ainda, né, Dante? São 3 pontos de vantagem. Com certeza, eu acho que esse jogo novamente não está definido. Nós corremos o risco aqui de ter que atrasar um pouquinho
a nossa macarronada. Mas com certeza está um jogo muito interessante. Quer dizer, o jogo de repente pegou fogo, né? Aquele segundo tempo que foi um segundo tempo arrastado. O Palmeiras tentando chegar, não conseguindo, conseguiu praticamente na última bola, voltou para a prorrogação com outro pique. O Palmeiras toma conta do jogo, mas São Caetano não está morto. O que está acontecendo, e o Palmeiras está fazendo isso muito bem, o Palmeiras está fechando completamente a opção de chute do Cavalieri. Você percebe que o Cavalieri sai marcado, ele não consegue receber em condições, porque todo mundo sabe que ele é um jogador que pode decidir. Mas o jogo ainda continua totalmente em aberto, não podemos afirmar nada. 88-85, vai para o segundo arremesso Giano. 42 segundos para o final dessa primeira prorrogação. Converteu o segundo arremesso, 89-85. Dudu faz o trabalho de transição, quem aperta ali é o Giano. Arriscou na jogada individual, soltou no Edu, parou a arbitragem e pegou a falta do Valtão. Segunda falta dele e o tempo técnico pedido pelo Lula do Palmeiras. Vamos ao aproveitamento nos arremessos de 2 pontos. Vamos ver a estatística da ESPN Brasil. 28 em 48 do Palmeiras, 23 em 41 de São Caetano. Eu ia chamar a atenção justamente para isso, né? A situação que o Palmeiras vive hoje, nesse momento, na prorrogação, é a situação que São Caetano vivia nos momentos finais do jogo, né? Do tempo normal. Dudu vai para o primeiro arremesso. Acaba desperdiçando o primeiro arremesso, Dudu. Ele teve nas mãos a chance de resolver o jogo, né? No tempo normal. Eduardo Arsufi tem 24 anos, 1,87 m. Converte o segundo arremesso. 89-86. São 3 pontos. Tá aí o Thiagão. Soltando no Giano. Saiu da marcação. Chega o Cavalieri para recuperação. Edu. Marcou muito bem São Caetano agora. Sai para o tiro de 3. Marcão, a bola não caiu. Thiagão e a falta do Edu para cima do Thiagão. Tá fora o Edu, hein? E não deu para entender essa bola do Marcão, né? A equipe com 24 segundos para terminar o jogo. Com posse de bola. Um pivô abre para chutar de 3, tendo o Cavalieri, tendo o Edu na quadra. Realmente não deu para entender essa atitude do Marcão. Acho que isso realmente é jogador. Até o Emerson tá comentando com ele ali, ó. Ele tá lá no canto da quadra falando do Marcão que ele devia ter mexido essa bola, né? Realmente o Marcão se precipitou. E agora eu acho muito difícil, porque mesmo que o Palmeiras faça somente um lance livre, ele vai ter condições de poder, porque com 17 segundos fica muito difícil para São Caetano virar o jogo. Uma falha agora, realmente. Thiagão vai para o primeiro arremesso. Converte o primeiro arremesso, Thiagão. Thiago Valentim de Lima. 8 pontos, 1 assistência, 7 rebotes, tem 2 metros e 1, apenas 18 anos. Vai para o segundo arremesso. Não converte. Aí o trabalho rápido de São Caetano. Marcão jogando lá na frente com o Mauro. Saiu da marcação, jump curto e a cesta. A saída de bola é do Palmeiras e a falta para cima do Alê. 90-88, 10 segundos para o final. Que coisa, hein, Dante? E a coisa ainda está complicada, né? Porque... Não está resolvido o jogo, não. De jeito nenhum. Veja bem, se ele errar um lance livre e o Palmeiras e São Caetano conseguir a posse de bola com 10 segundos, dá para armar um ataque e tentar uma bola para resolver, né? Agora, se ele fizer os 2 lances livres, aí realmente eu acredito que o jogo esteja resolvido, porque com 4 pontos em 10 segundos vai ser muito difícil. Converte o primeiro arremesso ali. 91-88. O Palmeiras perto de chegar à 6ª vitória. 19 pontos para o Alê. Converte também o segundo arremesso. Tá aí a tentativa do trabalho rápido. Aurélio jogando com o Marcão. Pede a movimentação. Aí a cesta do Mauro. Vai marcar essa saída. Alê saiu da marcação, a falta do Dudu. Acabou o jogo. O Palmeiras vence 92-90.
chega a sexta vitória, ainda sonha com a classificação aos playoffs de quartas de final. Nós não temos mais tempo em função dessa prorrogação. Um grande abraço, Dante De Rose, um abraço, Marcelo Bianconi, um abraço sempre especial ao assinante da ESPN Brasil em todo o país, que nos acompanhou com a vitória do Palmeiras na prorrogação, 92-90 para cima de São Caetano. Mais um grande jogo para você aqui na ESPN Brasil. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte.